Olá, alunos. Então vamos iniciar mais um vídeo, mais um tópico dessa aula 2. Então agora que nós já discutimos e apresentamos o conceito de mercado financeiro e da segregação de mercados, podemos tratar agora especificamente do sistema financeiro nacional, porque nós estamos falando agora do sistema financeiro nacional, o sistema financeiro no Brasil, né? Então, como nós discutimos no primeiro vídeo, nós vimos que o mercado financeiro é um conjunto de instituições, produtos e regras que favorecem, que incentivam e facilitam o fluxo de recurso entre unidades deficitárias e superavitárias. Como o sistema financeiro é um conjunto de instituições e regras, então cada país possui o seu mercado, o seu sistema financeiro, né? E como nós estamos no Brasil e nós investimos no Brasil, lógico que nós podemos investir no exterior, mas é outra coisa, talvez dê tempo a gente possa discutir lá na frente, mas o nosso foco é o mercado financeiro brasileiro, né? Então nós precisamos entender então como é que é a estrutura do sistema financeiro nacional, ou seja, o brasileiro, né? Então esse vídeo vai se dedicar a isso. Então, de forma clara, né, a definição do sistema financeiro nacional, também conhecido como SFN, conforme descrito na transparência, é um conjunto de instituições que se dedicam de alguma forma ao trabalho de proporcionar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Isso é muito distante, né, do que é o conceito clássico de um mercado financeiro. Entretanto, existindo no Brasil, né, o sistema financeiro nacional ele tem algumas peculiaridades, né, dada a nossa economia, né. Então ele basicamente ele é composto por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas, né. Também existe a característica interessante que no Brasil você tem um conjunto de instituições financeiras bancárias e não bancárias, e você também tem a figura dos intermediários financeiros e das instituições auxiliares. Todo esse conjunto de instituições nós vamos trabalhar e nós vamos explicar qual o papel de cada uma delas. Lembrando que o mercado financeiro e como o sistema financeiro nacional, ele também contempla uma série de regras e normas, né? Então no Brasil estão listadas aí as legislações relacionadas às principais, né, leis que norteiam, né, e que normatizam o sistema financeiro nacional. Nós temos a primeira lei 4.595/64, que foi a primeira que trabalhou com a reforma bancária, e depois veio a 4.728, que foi a lei que introduziu o mercado de capitais, o Conselho de Mercado de Capitais no Brasil, com a emissão e com a definição dos títulos de valores imobiliários. Temos aí uma redução importante de 88 em relação aos bancos, né, que é a possibilidade de bancos múltiplos, que é a característica dos bancos no Brasil. Então vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. E a Constituição Federal, né, que também trata um capítulo específico sobre o sistema financeiro nacional. Então, quando a gente está falando de estrutura e basicamente sistema financeiro nacional no Brasil, né, a gente está falando de instituições, né? Nós vamos ver que as instituições elas podem ser segregadas em normatizadoras e operadoras, né? E quais são as principais instituições ou entidades do sistema financeiro? O sistema financeiro nacional ele é muito grande, tá? Ele contempla inúmeras instituições, mas as principais, as principais normatizadoras, né, são essas que estão listadas aí, né? Depois nós vamos apresentar um quadro, né, que apresenta a melhor relação entre elas, mas essas aí são as principais entidades
do Sistema Financeiro Nacional. O primeiro é o Conselho Monetário Nacional, né, é o órgão máximo, né? O Banco Central do Brasil, Bacen, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que ela é muito importante no mercado de capitais, para emissão de títulos. Nós temos aí também o Conselho Nacional de Seguros Privados, a Superintendência de Seguros Privados, que trabalha exatamente com seguros, né, que é um mercado à parte. Nós também temos o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, dada a sua relevância para o mercado. E, além disso, a Secretaria de Previdência Complementar. São essas principais instituições que vão trabalhar aqui para frente e vamos explicar um pouquinho mais de cada uma delas. Então, conforme eu já tinha assinalado, uma forma muito comum de se estudar a estrutura e se apresentar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é você separar essas entidades em dois subsistemas, né? O primeiro é o normativo e o outro executivo. O normativo é aquele que emite as normas do como fazer, que pode ou não, né? Como é que tem que ser realizadas, os títulos que podem ser negociados ou não. E o subsistema executivo são aquelas que executam, né, as operações e as normas emitidas pelo subsistema normativo. Então, entre o sistema normativo, nós temos aquelas instituições que basicamente, por natureza, são e foram criadas para serem normativas. Em primeiro lugar, nós temos o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, a CVM, a SUSEP e a SPC, que é a Superintendência de Previdência Complementar. Todos esses são os órgãos normativos. E embaixo nós temos o subsistema executivo, né? Nós temos o Banco Central do Brasil, que ele pertence ao subsistema normativo, mas também ele é responsável por execução de algumas operações. E no mais, todas as outras instituições financeiras se enquadram no subsistema executivo, sejam elas bancárias, não bancárias ou auxiliares. E ao longo do curso vamos trabalhar com todas elas. Aqui nessa lâmina tem um quadro, né, que eu consegui na internet, muito interessante, que apresenta a composição do Sistema Financeiro Nacional. É importante que ele segrega por tipo de mercado e produtos, né? Então você tem os órgãos normativos, os supervisores e os operadores. E cada cor você tem aqui para cada tipo de mercado, né? Então, para o mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, você tem lá o grande órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional. Ele emite as normas, e que você tem aí os supervisores dessa norma, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários, né? O Bacen e o CVM também são considerados também órgãos normativos, mas eles emitem normas dentro da amplitude emitida, dentro da amplitude possibilitada pelo Conselho Monetário Nacional. E você tem os operadores, né? Aí você tem os bancos, as cooperativas, distribuidores de consórcio, corretores, distribuidores de títulos, instituições de pagamentos, demais instituições não bancárias, bolsas de valores, bolsas de mercadorias, câmaras de liquidação, sistemas e por aí vai, né? Várias inúmeras. De forma análoga, você tem lá o mercado de seguros, né? Seguros privados, né? Em que você tem, na mesma estrutura similar aos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio, você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um órgão eminentemente normativo. Você tem a SUSEP, que é a grande xerife do mercado de seguros privados, e você tem lá as operadoras, são as seguradoras, a entidade de previdência privada e sociedade de capitalização, que ficam embaixo desse mercado de seguros privados. E por último, você tem lá a previdência privada, né, que cuidam, você tem um Conselho Nacional de Previdência Complementar e você tem a Previc. Nesse caso, quando a gente está falando de previdência privada, nós estamos falando apenas das entidades fechadas de previdência complementar, que são chamados
fundos de pensão, né, que são entidades gigantescas que possuem grandes recursos, grandes volumes de recursos e que possuem uma estrutura normativa própria, tá? Ok? Então essa seria a figura do sistema financeiro nacional. Isso é uma boa figura que representa o nosso sistema financeiro nacional. Então, já que nós conhecemos, apresentamos a estrutura, vamos falar de cada uma dessas entidades, principalmente as principais, né? Então, quando a gente está falando de mercado de capitais, que é o foco do nosso curso, não temos como não falar do Conselho Monetário Nacional, que é o principal órgão normativo, né? Ele é um órgão exclusivamente normativo, ele não possui funções executivas, só emite norma, né? E ele é o órgão responsável pela fixação das diretrizes da política monetária e creditícia cambial, né? Então, tudo que é possível que se pode fazer ou não foi emitido pelo Conselho Monetário Nacional, tá ok, gente? Entre as suas funções estão as mais diversas possíveis, né? Autorizar a emissão de papel moeda, aprovar o orçamento monetário do Banco Central, diretrizes ou normas de política cambial, disciplinar o crédito, determinar taxa, ou seja, tudo que tem a ver com o mercado de moeda, de câmbio, de capitais, foi emitida uma norma pelo Conselho Monetário Nacional, tá ok, gente? É o órgão máximo desses mercados. Aí quando você, atrelado ao Conselho Monetário Nacional, aí você tem lá os órgãos supervisores e operadores, você tem a figura do Banco Central do Brasil, né, gente? É uma figura super importante para o nosso mercado bancário e também mercado de moeda. O Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, né, é um órgão executivo, né? Ele também é considerado o banco dos bancos, né? Ele tem como principal responsabilidade cumprir e fazer cumprir as disposições que regulamentam o funcionamento do sistema e normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, né? É ele que fiscaliza a aplicação das normas do Conselho Monetário Nacional. E ele tem várias competências, né? Dessa aí das várias listadas, né? Emitir papel moeda, executar serviços de bem circulante, receber compulsório dos bancos, realizar operações de redesconto com os bancos, regularizar o serviço de compensação, efetuar compra e venda de títulos públicos como instrumento de política monetária. Ele fiscaliza as instituições financeiras dos bancos, então ele é o grande regulador do sistema bancário no Brasil. Então o Banco Central é uma instituição muito grande que tem várias funções, né? A peculiaridade do Banco Central no Brasil é diferente de outros países. Nós também temos, é importante quando falar de Bacen, né? E não tem como não falar do Bacen e não falar do famoso cupom, né? Então vocês que são alunos já acompanham o noticiário financeiro. Então, de 40 em 45 dias, 2 meses, você tem a figura da reunião do Banco Central, do Copom, né? Que chama Comitê de Política Monetária do Banco Central. É um comitê que ele é constituído pelos diretores do Banco Central mais presidente. Ele foi instituído em 96. E qual que é a responsabilidade desse Copom? O objetivo dele é em reunião regulares, né? Aproximadamente 45, 2 meses, né, gente? Apresentar diretrizes da política monetária e principalmente da taxa de juros básica, né? Dos títulos públicos brasileiros. Então, quando se fala da taxa de juros básica, né? No Brasil é aquela emitida pelo Banco Central e ela é emitida pelo cupom, né? E essa taxa atualmente ela está em 2%, né? Essa que é a principal taxa de juros da economia brasileira, porque ela é representa a taxa de juros definida como o máximo que o Tesouro vai pagar na remuneração dos seus títulos públicos. E essa taxa é super importante para a economia, né? É interessante que esse mecanismo de cupom ele existe em vários países e a principal responsabilidade dele é realmente definir essa taxa de juros básica da economia.
relação às instituições financeiras, né? Ou seja, quando a gente falou no quadro lá para trás, né? Esse quadro aqui, nós podemos observar que o Sistema Financeiro Nacional ele é segregado em órgãos normativos, em órgãos supervisores, né, e operadores, né? Esses operadores são todos essas instituições operadoras que estão presentes no Sistema Financeiro Nacional, eles são todos enquadrados como instituições financeiras, né? Ou IFs, né? Só que é interessante, porque essas IFs você pode segregar em diversas formas, né? Dependendo da sua atividade. Então, essas instituições operadoras, elas podem ser segregadas entre instituições financeiras captadoras de recursos ou demais instituições financeiras. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, na próxima aula, quando a gente fala do mercado bancário, né? Que é uma coisa interessante. Então, nós temos instituições financeiras captadoras, que são captadores de recursos, que são as formadas pelos bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais e as caixas econômicas e cooperativas de crédito são equiparáveis aos bancos comerciais. Se a instituição financeira ela não é captadora, é chamada de demais instituições financeiras, que são os bancos múltiplos, os bancos de investimentos, os bancos de desenvolvimento, como o BNDES, as sociedades corretoras, as sociedades de crédito, as companhias hipotecárias, a associação de poupança e por aí vai. Há uma infinidade de tipos de instituições financeiras no mercado, os consórcios, né, e por aí vai. O mercado brasileiro ele é muito sofisticado. Além dessas, existem outras instituições chamadas instituições auxiliares, né, que são as bolsas de valores, sociedade de arrendamento mercantil, sociedades corretoras de câmbio, agentes autônomos de investimento e por aí vai. Que mais à frente, quando a gente falar de mercado de ações, nós também vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas, que vai ser lá o nosso foco. Temos também as entidades de sistema previdenciário e seguros, né, que são chamadas seguradoras, sociedade de capitalização, até seguro-saúde. Não é plano de saúde, gente, tá? Seguro-saúde é um produto diferente de plano de saúde. As entidades fechadas de previdência privada, entidades abertas de previdência privada. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso aí também. A gente falar um pouquinho de previdência. E além disso, nós também temos instituições que são consideradas como entidades de administração de recursos terceiros, são os famosos administradores de fundos mútuos. Nós também temos os clubes de investimentos, administradores de consórcio, como a gente tinha falado. E também temos os famosos sistemas de liquidação e custódia, que também vamos trabalhar com cada uma dessas aqui, quando falar de mercado de renda fixa e mercado de renda variável, principalmente bolsa, né? Vamos entender o que é Selic, o que é CETIP, cada uma, a função de cada uma dessas. Então, conforme apresentado naquele quadro, existe uma infinidade de instituições financeiras que compõem o sistema financeiro nacional, o que demonstra a sofisticação do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional brasileiro ele é considerado um dos mais sofisticados do mundo, tá? Equiparáveis, né, aos europeus e até ao americano, né, dada a sua sofisticação. Não vamos confundir a sofisticação do mercado como acesso ao mercado, tá, gente? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso quando falar do mercado bancário. A gente vai ver que uma grande parcela da população não está participando do mercado, porque ela não é bancarizada, não tem acesso ao mercado, também não tem renda, né? Então, poder observar isso também. Tem esse quadrinho aqui que tem umas siglas, né, de como é que são representadas essas instituições. É só para critério informativo, né? Só de curiosidade. Então, adentrando em outra instituição mais específica, né, e muito importante, quando ele está falando de mercado de capitais, que será o nosso foco, o foco do nosso curso, a gente não tem como falar da Comissão de Valores Imobiliário, né, que
Nós vamos falar muito sobre a Comissão de Valores Imobiliários, a famosa CVM, né? O que é a CVM? CVM é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda. Ela foi criada em 76 pela Lei 6.385. Ela foi criada no mesmo molde da SEC americana, né? Qual a responsabilidade? Para ser um xerife do mercado de capitais, né? Então, ela, na verdade, é o grande xerife. E qual que é a responsabilidade dela? Ela tem a responsabilidade de disciplinar, fiscalizar e promover o mercado de capitais no Brasil, tá? Então, tudo que é relacionado à disciplina e à fiscalização no mercado de capitais no Brasil está voltado à CVM, né? Então, dada a sua responsabilidade, ela tem uma infinidade de objetivos, né? Que são esses, os estados aí, né? Seriam assegurar o funcionamento eficiente do mercado de bolsa e balcão, proteger os titulares de valores imobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais de administradores, evitar ou coibir modalidades de fraude e manipulação de condições artificiais de demanda ou de mercado, negociações de mercado, assegurar o acesso ao público a informações sobre valores imobiliários negociados em companhias que tenham emitido, assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários, estimular a formulação de poupança e aplicações de valores imobiliários, promover a expansão e funcionamento da emissão regular dos mercados de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas, né? Então dá para ver que ela tem uma infinidade de responsabilidade, é um órgão muito importante, ela é muito atuante na fiscalização e disciplinação e na disciplina, né, do mercado de capitais no Brasil. Então tudo que a gente for falar da emissão de títulos, principalmente no mercado primário, vai estar envolvido com a CVM, tá, gente? É uma instituição muito importante quando se fala de mercado de capitais, né? Mas tem uma coisa importante, também tem um conceito importante, que é muito importante, que será muito importante vocês assimilarem, né? Em relação a tem que estar relacionado à Comissão de Valores Imobiliários também, mas especialmente ao mercado de capitais. Quando a gente fala de mercado de capitais e fala capitais, a gente está falando, na verdade, de títulos e valores imobiliários, tá, gente? E títulos e valores imobiliários são todos aqueles títulos que são fiscalizados pela Comissão de Valores Imobiliários, pela CVM, tá, gente? Ou seja, todos os títulos negociados no mercado de capitais, eles são, por natureza, um título ou valor imobiliário, tá, gente? E todo esse título ou valor imobiliário, ele foi, de alguma forma, disciplinado e é fiscalizado pela CVM, tá ok, gente? E quais são esses títulos e valores imobiliários? São todos aqueles que são definidos pela CVM como tais. Então, a CVM, ela define como títulos e valores imobiliários as ações, as debêntures, as notas promissórias, as cotas de fundo, as opções, os BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, os certificados recebíveis imobiliários, CRIs, os índices de bolsa, exemplo Ibovespa, certificado de investimento audiovisual, ou seja, compra e venda de termos de energia elétrica, e por aí vai, todos aqueles a mais que são definidos pela CVM como tais, tá, gente? Então, todos esses títulos que são passíveis de negociação no mercado de capitais e também são frutos e são originados por ofertas primárias, ofertas públicas, que também não vão trabalhar dessa forma mais à frente, são passíveis de ser disciplinados e fiscalizados pela CVM, gente. Então isso que é super importante. Então todo título que é negociado no mercado de capitais, ele de alguma forma ele foi fiscalizado e disciplinado pela CVM. Ok, gente? Só um detalhe, tá, gente? Os títulos de dívida de empresas ou instituições são considerados títulos de valores imobiliários, porque são fiscalizados e autorizados pela CVM. Os títulos públicos não são considerados, tá? É só um detalhe, é um título de dívida, mas ele não é considerado um título ou valor imobiliário, tá?
A gente vai trabalhar isso com esses detalhes mais à frente, quando falar dos mercados de renda fixa. Mas a maioria dos títulos que nós vamos trabalhar, eles são títulos de valores imobiliários que foram de alguma forma disciplinados pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Bem, gente, então é esse o recado que eu ia passar para vocês, uma introdução aqui na estrutura do mercado financeiro nacional. Foquem principalmente nessa lâmina aqui, nessa divisão que explica muito bem, e todos esses detalhes de instituições, operações, operadores, nós vamos sempre relembrar deles quando a gente estiver falando de um mercado específico, né? Então a gente vai estar falando também das instituições quando a gente estiver falando mais do mercado específico e dos produtos mais à frente, ok? Então obrigado a todos e até o próximo encontro.